2 Timóteo, capítulo 2, versículos 20 a 23. Diz assim: Ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor, a paz com os que com um coração puro invocam o Senhor. E rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. Amém. Pai querido, nós te agradecemos pela tua palavra. Agora capacita-nos, meu Senhor, quando vamos expô-la. Que o teu Espírito trabalhe muito, Senhor, para a nossa edificação, em nome de Jesus. Amém. Podemos tomar assento, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, toda a Escritura, a Bíblia diz, toda a Escritura tem uma versão que diz, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa. E a outra versão diz assim, toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa. Então, isso no final dá na mesma, né? Toda a Escritura divinamente inspirada e proveitosa, e a outra, a Escritura divinamente inspirada é proveitosa. Mas a verdade é a seguinte, um dos homens mais usados por Deus nestes séculos por aí afora, um dos homens mais usados por Deus, ele espalhou o seu ministério pelo mundo afora. Ele leu a Bíblia 200 vezes, e mais ou menos a metade das vezes que ele leu, se tivesse aquela memória do pastor Donifan e de alguns aí, eu diria logo o nome dele, mas eu teria que pegar a minha Bíblia, que tem essas referências, e examinar e ver o nome dele. Parece que é Livingston, talvez isso. E a metade dessas 200 vezes, ele leu a Bíblia ajoelhado, lê a Bíblia toda ajoelhado. As irmãos ficam assim, mas para que isso, meu Deus? Irmãos, a palavra de Deus, sabe o que está escrito? A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e é apta para exortar, ensinar, redarguir, etc. Então a palavra de Deus é tremenda, é tremenda. E quando nós temos esta noite aqui, esse texto que eu acabei de ler, ele usa 3 palavras, ele fala, foge, rejeita e segue. Paulo escrevendo a Timóteo, seu filho na fé. Timóteo era filho de uma irmã, ele não era judia, mas era uma irmã muito crente, e ele também um crente de primeira. E o pai de Timóteo não era judeu, era gentio. Então Paulo, ele era um procurador de obreiro, ele vivia procurando, onde ele encontrava, ele segurava. E ele chegando lá, realizando a obra de Deus, ele notou que o rapaz era de valor, um moço novo, devia de ser pouco mais de adolescente, por aí. E ele pegou a informação, disseram que ele era um crente exemplar, e ele pegou esse rapaz e levou com ele, e o rapaz, então, foi formado, se tornou um grande pastor
um grande servo de Deus, fez um grande trabalho para Deus. Quando eu falo uma palavra dessa, eu me lembro logo de moças, rapazes que nós temos no nosso meio, que têm certas ambições. Que ambição, pastor? Ambição de ser um crente de primeira. Ambição de fazer alguma coisa para Deus. Ambição de viver, não somente 40, 50, 60, seja lá como é o meu caso, 80 anos, não só viver, mas viver e conseguir passar alguma coisa boa para outros, ajudar a formar outros. E depois, hoje eu conversava com um pastor, e eu falava sobre a minha preocupação com pessoas que o tempo está passando, o perigo está aí, o arrebatamento da igreja está a olho nu à nossa vista, o mundo está por pouco para pegar fogo, está o Oriente Médio se acabando, aqueles países milenares como Iraque, Turquia e Síria, aqueles países estão, é um bagaço, a gente vê na televisão tudo arrebentado, coisa que nunca tinha acontecido. E aí aparece um louco, completamente louco, lá na Coreia do Norte, e aquele homem, o pai dele morre, e ele com 20 e poucos anos, assumiu o lugar do pai, um homem completamente descontrolado, e começou a fazer bobagem. E aí entra o presidente dos Estados Unidos, a maior nação do mundo, não a maior numericamente, mas a maior em riquezas, em poderio, a maior nação do mundo. Esse homem, presidente dessa nação, começou a fazer brincadeira com ele. Você vier para cá, você vai ver o que é bom. Eu vou acabar com essa nação, vou acabar com ela. E eu de lá ameaçando para cá e para cá. Aí os irmãos ficam pensando, e se acontecer alguma coisa? Se acontecer alguma coisa, um país como a Coreia do Norte, ela está habilitada a fazer um poder de destruição enorme. Ela vai acabar com a Coreia do Sul, vai acabar com o Japão, aqueles países próximos, ele vai arrebentar todo mundo. Então, o mundo acaba. É uma coisa terrível. Então, Jesus diz, quando virdes estas coisas acontecerem, levantai vossas cabeças. Atenção, olhai, porque duas coisas, a vinda do Filho do Homem está próxima, e a outra, a vossa redenção está próxima. Aleluia. Aleluia. A Bíblia fala sobre o dia grande e terrível. Veja que expressão, não é? O grande e terrível dia de Deus. Como é que ele pode ser grande e terrível? Grande para os sábios. Quem é sábio? Sábio é aquele que está afinado com Deus, em comunhão com Ele, que na hora que aconteceu o arrebatamento da igreja, ele sobe. Esse aqui é o sábio. Esse aqui é o sábio. E quem é o tolo? O tolo é aquele que vai ficar aí. Tem tanto crente com cara de bobo que vai ficar aí. Muito crente. Estão pensando que não é verdade e vão ficar aí. E eu falava sobre pastores que descuidam, que não estão fazendo as coisas direito. E aí, então o pastor com quem eu conversava hoje, ele falou, parece que o senhor está sempre preocupado com o arrebatamento da igreja, em tudo. Eu falei, estou mesmo. Mas não estou preocupado comigo, não. O meu lugar está garantido. Aleluia. Eu estou junto com o apóstolo. Eu sei em quem tenho crido e estou certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Eu sei disso. Eu estou preocupado, sabe com o quê? É com você que estou preocupado.
Eu estou preocupado com os pastores do Brasil, que eu estou preocupado. Eu estou preocupado com essas comunidades aí que estão se arrebentando. Estou preocupado e tenho certeza que Deus vai me ajudar e eu ainda vou arrancar muita gente da mão do diabo lá naqueles lugares. Agora, enquanto eu não chego lá, vamos trabalhar na Ilha do Governador. Aleluia. Sabe o que acontece? Você vai, esses jovens, adolescentes, já vão aproveitar. Aquele que ganha almas, o que ele é? O que ganha almas, sábio é. Se você conseguir trazer uma pessoa para Jesus, este mês, você vai falar, meu Deus, eu agora sou sábio. Eu consegui levar uma pessoa para Jesus. Isso aqui é sabedoria, sabedoria. É aqui nós temos o apóstolo São Paulo encontrou esse moço, Timóteo, e ele dando essas recomendações, ele usou, foge destas coisas, fugir. Crente tem que saber fugir do mal. Pastor, mas tem certas coisas, se a gente fugir, a gente é bobo. Então é melhor ser bobo, salvo, do que ser sabido e entrar no inferno. Foge dessas coisas. E eu coloquei aqui algumas coisas, algumas pessoas que fugiram para serem o que são hoje na Escritura. São pessoas cujos nomes estão no céu e estão aqui na Bíblia. Nós estamos usando o nome dessas pessoas. Em Êxodo 2, versículo 15, diz assim, Moisés fugiu para não morrer. A sabedoria de Deus e o poder de Deus, como Deus é tremendo. Deus usa a própria mão do ímpio para dar salvação para o seu povo. Moisés, Deus tinha aquele projeto que começou lá com José, quando José foi mandado como vendido lá para o Egito, ninguém estava entendendo nada, mas Deus sabia tudo, e Deus mandou José para lá, e ele foi logo se empregar na casa daquele capitão, e lá na casa do capitão ele passou por uma grande prova, ficou conhecido, a mulher quis traí-lo, mas ele era sábio, era crente sábio mesmo. Quando ela o agarrou, seu bobo, o que você está fazendo? Está perdendo essa oportunidade. Ele viu que ia se perder mesmo, fugiu, largou a roupa dele lá, e a mulher ficou com ódio tremendo dele, porque ele não era contaminado. Chegou o marido, e ela falou, olha o que esse sujeito fez, e botou toda a culpa em cima dele. E José não sabia que ele estava sendo conduzido por Deus. Mas acontece isso, Deus nos conduzir, às vezes em algum sacrifício conduz, Deus é soberano, Ele faz como Ele quer. E aí José foi mandado para o presídio, lá no subsolo, estava lá José, mas todo lugar que José punha a mão, Deus abençoava. A Bíblia diz, onde pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado. José chegou na casa do capitão, tomou posse de tudo, ele era o servo de Deus. Quando chega no presídio, daqui a pouco ele era o chefe, lá ele era o chefe. A Bíblia diz que aquele homem, aquele oficial entregou tudo, não sabia de mais nada, ele que cuidava tudo para ele. Quando ele desce, ficou como chefe dos prisioneiros. E ele não sabia que aquele sofrimento que ele passava era Deus trabalhando, Deus trabalhando. De repente, acontece aquilo que os irmãos já sabem, né? Que ele é chamado lá para interpretar aquele sonho de Faraó. E daqui a umas 2 horas, mais ou menos, agora José era prisioneiro com aquele macacão de preso lá embaixo. E daqui a 2 horas, ele era o segundo maior homem do Egito. Deus o promoveu. Então, mas tudo começou com Moisés. Lá, Moisés nasce lá, condenado à morte, antes de nascer.
A ordem do rei, a ordem do imperador era esta: nasceu homem, mata. Se for menina, deixa crescer. E Moisés nasceu condenado. Mas ele era muito bonito. Eu creio que ele era parecido comigo. Eu acho. A Bíblia diz que ele era um menino bonito. E a mãe tentou esconder. Foram escondendo, e chegou um ponto que não deu mais. Ele chorava muito alto. Aí agora tem que fazer. Aí os irmãos já conhecem essa história, mas só rapidinho. Aí a mãe lá se aconselhou com alguém, fizeram um cesto bem feito, essa coisa, colocaram Moisés naquele cestinho, exatamente na hora que a filha de Faraó ia se banhar no rio Nilo, né? E aí soltaram, e aquela menina, uma menina inteligente, tremenda, falou: você vai acompanhando e vê como é que fica. E quando a menina vem, pega a filha de Faraó, pega aquela criança e ficou movida. Era de Deus aquele negócio. A menina inteligente: a senhora quer? Eu arranjo uma mulher aí dos hebreus para criar esse menino. E ela falou: quero, vai chamar. Aí chamou a mãe do garoto. E a mãe segurando lá para não chorar, né? Todo cara. E pegou, criou a criança. Olha, projeto de Deus. E então ele não era o filho dela, ele era filho da princesa. Mas o coração dele era judeu. Eu estou no mundo, mas meu coração é crente. Eu estou aqui, mas eu estou pensando nas coisas que são de cima. Estou aqui comendo feijão, sujando os meus pés, eu sujando minha roupa, lavando, trocando, mas meu coração está lá, minha alma está lá em cima. E assim era Moisés. Moisés criado na casa do rei, todo mundo com todos os direitos, mas a alma dele estava lá, era uma coisa de Deus. Aí quando Moisés, um dia já formado, né? Ele um dia falou assim: eu vou dar uma visita aí, fazer uma visita aí para os meus verdadeiros parentes, os judeus. Vou passar por lá. Aí foi quando chegar lá, você já conhece a história, né? Ele encontrou um egípcio batendo lá no judeu. Ele não aguentou, ele olhou para um lado, olhou para outro, não tinha ninguém. Ele era treinadíssimo, chegou lá, deu o karatê dele. Aí não ficou bem morto, ele deu um pulo em cima da cabeça dele, pum! Aí acabou, morreu. Faz um buraco de pressa, enterrou ele na areia. Tudo olhou para um lado, para o outro, nada, tudo certo. Aí no outro dia ele saiu e falou assim: aí vou dar uma volta outra vez. Quando chega lá, 2 judeus brigando. Mas, irmão, eu fico admirado com a sabedoria de Deus, a capacidade, que coisa linda. Irmãos, deixa Deus trabalhar na sua vida. Quando Deus parece que está tudo errado, mas às vezes está tudo certo. Aleluia. Aí uma vez, mas Moisés chegou: vocês são irmãos, rapaz, são judeus. Como é que fica aí, brigando um com o outro? E aquele fortão falou: você quer me matar? Igual você matou o egípcio ontem? E Moisés tomou um susto e falou: meu Deus, descobriram o negócio, pensei que nem ia descobrir. E ficou de olho. Quando ele soube que o Faraó ficou sabendo que ia matá-lo, ele, aí é que a Bíblia diz: foge! Aí ele fugiu, sumiu lá. E aí Deus realizou um grande projeto na vida de Moisés. Moisés fugiu na hora certa. Você precisa aprender a fugir também, né? Certas coisas que você tem que fugir. Você já está entendendo o que eu estou falando, né? Está entendendo? Moisés fugiu para não morrer. Em 1 Samuel, capítulo 19, versículo 10, nós encontramos o grande rei Davi fugindo.
Os irmãos sabem como Deus levantou Davi. Era um homem desde novo abençoado, o Espírito de Deus era com ele. E ele é usado por Deus para aquela grande vitória do povo de Israel. Com a tiradeira ele acertou uma pedrinha naquele homem, morreu, e ele era a pessoa mais importante ali, num certo sentido. Mas Saul era... Coitado de Saul, como é que pode? Um homem começou tão bem, né? Tão bem, mas faltava alguma coisa nele. Ele não sabia fugir, ele não sabia rejeitar, ele não sabia seguir os que era bom. E então, Davi estava ameaçado por Saul, e ele foi para casa. Ele é casado com a filha de Saul, e chegando lá, ele soube que Saul estava a fim de acabar com ele. E ele então, o que ele fez? Chegou para a esposa e falou com ela: eu vou fugir. Aliás, foi ela que ajudou Davi. Olha, se você não fugir, você vai morrer. Aí ele colocou aquele negócio lá debaixo do cobertor, botou uma pele de cabra, cabelo preto, não é? Para confundir com o cabelo dele, cobriu, e ela desceu Davi pela janela. Ajuda seu marido também, viu? Ajuda seu marido. Ajuda sua esposa também. E Davi, se ele não foge, ele morreria naquele dia. Ele fugiu para não morrer. Nós temos aqui Moisés fugindo para não morrer, Davi fugindo para não morrer. E no Salmo 139, versículo 7 diz: daquilo que nós não podemos e nem devemos fugir, de Deus ninguém consegue fugir. E em Jeremias, no capítulo 6 e versículo 1, nós encontramos em Zacarias 4, que Israel deveria fugir para a sua salvação. Então foge, e agora não foge. Em alguma coisa não deve fugir, mas ele tinha que fugir para a sua salvação. Eu creio, meus irmãos, que aqui cada irmão está recebendo, está ouvindo a palavra, mas alguns estão recebendo essa palavra diretamente na sua vida. Fugir daquele ambiente, fugir daquele problema, fuja, aprenda a fugir. Aprenda a fugir. Aleluia. Eu vou fazer uma pergunta. Alguém aqui já teve que fugir para não pecar? Eu vou dizer 1, 2, 3, você vai dizer assim, só isso. Alguém aqui já fugiu para não pecar? O patrão querendo que você fizesse como aconteceu com um jovem nosso, aí veja que oferta que aquele jovem recebeu, mas é o jovem crente, viu? Ele recebeu uma oferta que ele ia ficar bem de situação. Ele foi, sabe o que ele fez? Pediu demissão. O jovem solteiro pediu demissão e montou um trabalhozinho próprio dele para ele não pecar. Ele fugiu. Foge. Aleluia. Foge. Israel fugiu. Agora, nós temos algumas referências. Eu vou ter que tirar esse cabra, está ruim. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18. Paulo disse assim: fugir da prostituição. Vocês não vivem no meu tempo. Meu tempo era melhor. Não havia prostituição nem entre os não crentes. Era tudo perfeito. Nem entre os não crentes. Eu já falei aqui, quando eu servi o exército, um soldado foi preso por 40 dias, porque ele adiantou as coisas com a noiva. E o pai da noiva foi lá no comandante e falou: olha, fez assim com a minha filha, que é noiva dele. Ele levou 40 dias de prisão. Então, esse é o meu tempo, era maravilha, né? Maravilha. Mas hoje a televisão está ensinando a fazer e mandando fazer.
lá nos colégios está ensinando a fazer e mandando fazer. Que mundo é esse que nós vivemos? Sai dela, povo meu! Tu não pode mudar de endereço, nem vale a pena, mas mantenha a sua autoridade. Você é santo, você é serva de Deus, você é santa, você é serva de Deus. Então, fugir da prostituição. Outro, 1 Coríntios 10, versículo 14. Fugir da idolatria. Será que tem algum crente idólatra? Em alguns aspectos, não vou entrar aqui não, porque não há necessidade. Fugir da idolatria. Temos mais outro. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 7, diz assim, 7 a 11. E eu vou ler, os irmãos, eu vou ler aqui, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 7 a 11. Diz assim: porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Aí Paulo fala no versículo 11, mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Nós entendemos aqui, a primeira ordem que nós recebemos aqui de Paulo nesse texto é para fugir. A segunda ordem: rejeita, recusa, não aceite. Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó, ele recusou. Vamos mais. Vamos ver mais algumas recusas que estão aqui. Daniel 1, 8 a 20. Daniel recusou aquelas ofertas. Será que alguém podia ler para mim esse trecho? Esse trecho é tão importante. Daniel 1, 8 a 20. Leia, por favor, para mim, por favor. Daniel 1, eu gostaria que nós... Isso aqui são lições, meus irmãos. O pregador esta noite é fraco, mas a palavra é muito forte. A palavra é forte. O pregador é fraco, mas a palavra é forte. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, ó rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos jovens, que são vossos iguais. Assim, arrancareis a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe do eunuco havia constituído sobre o chefe dos eunucos, havia constituído sobre Daniel, Hanania, Misael e Azarias. Experimentaram, peço-te, os teus servos, 10 dias, fazendo que nos dê legumes a comer e água a beber. Pastor Iraquitã, basta. Eu queria passar essa receita para você esta noite. A bebida, a comida do rei era regada a vinho, a
toda coisa boa. E ele pediu legume para comer e água para beber. Nem bebia cerveja, nem vinho, nem nada. E com poucos dias a Bíblia diz que eles estavam mais fortes do que todos. Isso aqui é receita para pessoas de idade também, viu? Você pode desfrutar da bênção da vida abundante, com cuidado com a sua comida. Me dei legume para comer e água para beber. Vamos continuar mais um pouco. Quem não sabe rejeitar, não serve para a obra de Deus. Se você não aprender a dizer não, você não vai servir para a obra de Deus. Aprenda a dizer não. Terceiro lugar, segue. No versículo 22, segue a justiça. 1 Timóteo 6, versículo 11, nós encontramos: segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. No Salmo 63, versículo 8, segue a Deus de perto. E aqui nós temos uma grande lição. São pessoas que estão aqui constantemente, estão sempre na linha de frente servindo a Deus, e outros servem a Deus de longe. Vocês sabem o que aconteceu com o apóstolo São Pedro. Pedro era um crente de primeira, era um apóstolo de primeira, e realmente no final ele continuou sendo, mas ele começou a seguir a Jesus de longe. Quem nunca leu esse texto, veja lá no julgamento de Jesus. E João chegou na casa e entrou. Pedro ficou do lado de fora, e daqui a pouco ele se misturou com aquelas pessoas, e daqui a pouco ele estava negando a Jesus. Você é deles? Eu não sou. Desconjure, eu não sou de nada, não conheço esse homem. Porque ele estava seguindo a Jesus de longe. Então siga de perto, segue. Nós encontramos ainda aqui outra recomendação, Mateus 8, 22. Jesus disse: segue-me, deixa os mortos enterrarem os seus mortos. Tu, porém, vem, segue-me, segue-me. Nós temos aqui Marcos 10, 28. Nós deixamos tudo e te seguimos. Nós deixamos, Pedro dizendo, os discípulos dizendo, nós deixamos tudo e te seguimos. O que é que nós vamos receber? Então Jesus explicou para eles iam receber a vida eterna, eles recebiam a bênção da salvação, aleluia. E Lucas capítulo 5, versículo 28, ele deixou tudo e o seguiu. Trata-se de Levi, aquele homem que trabalhava na alfândega, e lá Jesus disse: segue-me. Ele deixou tudo e seguiu o Senhor Jesus Cristo. 1 Pedro capítulo 11, faça o bem, busque a paz e siga. Quem é ovelha, segue a Jesus. Em João 10, versículo 27, Jesus: as minhas ovelhas me conhecem e me seguem. Então seguir a Jesus é quem é ovelha. Quem segue a Jesus não anda em trevas. João capítulo 8, versículo 2, mas tem a luz da vida. E ainda Apocalipse capítulo 14, versículo 4, nós vamos ver o resultado de quem segue a Jesus, dizendo lá, eu aqui acho que nós vamos conseguir ler isto aqui, em Apocalipse capítulo 4, 14 e o versículo 4 em diante, quando eles estarão seguindo o Cordeiro para sempre, aleluia. Nós vamos nos colocar de pé agora, meus irmãos, e vamos fazer uma oração. Nós vamos nos colocar de pé e vamos fazer uma oração, aleluia. Pastor Marcos, por favor, indique uma pessoa para orar, por favor. Glória a Deus. Queria que você procurasse uma pessoa, vamos orar de 2 em 2. Queria que você orasse pelo teu irmão e teu irmão orasse por você agora. Essa palavra é uma palavra de confrontamento. Nós precisamos pensar
que a qualquer momento Jesus está voltando e nós precisamos estar com a nossa vida diante dele. Rejeite as coisas ruins, siga o Mestre, foge de toda aparência do mal. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, nós te louvamos nessa noite por essa palavra. Oh Senhor, eu quero te pedir pela vida do meu irmão, Senhor, pela vida da minha irmã. Senhor, nós precisamos manter as nossas vestes, Senhor, limpas diante de Ti. Sabemos, ó Pai, que Tu estás voltando, Senhor da glória. Sabemos que a qualquer momento, ó Pai querido, nós seremos arrebatados e precisamos estar com as nossas vestes limpas, Senhor. Nos ajuda, Senhor, Senhor, os Teus filhos, Senhor, nesta noite, Senhor, fugir de toda aparência do mal, Senhor, tudo aquilo, ó Pai querido, que tenta nos fazer cair, que nós venhamos a desviar, Senhor, de toda pedra de tropeço. Guarda, Senhor, a vida desse meu irmão, guarda a vida desta minha irmã, fortalece a sua vida espiritual, Senhor, que nós possamos nesses últimos dias rejeitar todo o prato que o nosso adversário tem colocado diante de nós, Senhor, assim como foi falado, José fugiu, José não quis, Senhor, se contaminar, Senhor, com a mulher de Potifar, que nós possamos, Senhor, também ter estrutura para resistirmos, Senhor, a toda a ação do nosso adversário. Guarda, Senhor, a nossa vida em Ti, limpa as nossas vestes, Senhor, nos mantenha santificado para nós chegarmos àquele grande dia, Senhor, e encontrarmos contigo. Pai querido, em nome de Jesus, estamos vivendo dias maus, Senhor, mas Tu és o Deus, Senhor, que disse que o Senhor estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, e por isso estamos agarrados, Senhor, nas Tuas mãos e crendo, Senhor, que Tu não deixará que nenhum de nós venhamos a nos perder, mas Tu estarás conosco, estará nos protegendo, nos blindando, para que toda a seta que vier seja desviada, porque temos escudo, temos capacete, ó Pai querido. Te louvamos nessa noite, obrigado por essa palavra, Senhor, essa palavra de advertência, essa palavra de atenção, para que nós venhamos manter a nossa vida ligado em Ti, Senhor. Necamantu que nasceu leplácia, oh remantuia nascia, loblaçore camandúbias, onde cai a súblia. Oh Senhor, aviva a Tua obra, Deus, nesses dias, aviva a Tua obra, Senhor, aqui na DIG, levanta, Senhor, obreiros avivados, levanta a nossa vida, levanta os Teus servos, aviva, Senhor, precisamos deste avivamento para estarmos de pé no dia mau, Senhor. Te louvamos, glorificamos o Teu nome, porque sabemos, ó Pai, que a nossa resistência não está em nós, mas está em Ti, e só através do Senhor nos manteremos limpos e íntegros para a glória do Teu nome. Toda a igreja dá um amém bem forte.